Isso aí, esse dom, esse talento, tem a ver com a vocação? É bom a gente começar por aí, fazendo uma diferenciação entre a vocação profissional, artística e a vocação espiritual. Normalmente, quando se fala de vocação artística, que é o caso do nosso violonista, cantor grande aqui, que está aqui conosco, e artística profissional, é uma inclinação, é uma habilidade, provavelmente, inclusive, nata, já faz parte da vida da pessoa. Aí já está ligado ao dom. Na verdade, se a gente for expandir a respeito do dom, quando a gente fala em termos bíblicos, a gente está falando de uma dádiva de Deus, uma coisa que não é nata, é espiritual, ela é dada, ela é concedida. Essa habilidade, ela é nata, ela talvez nasça e é desenvolvida com a pessoa. Ela tem uma inclinação para aquilo, para as áreas esportivas, artísticas e profissionais, de modo geral. Quando a gente vem para a Bíblia, tem um pouco de diferença. Porque a vocação, o termo vocação, ele significa, latim, grego, chamada ou chamado. Se bem que depois poderemos fazer uma diferenciação entre vocação e chamado. Há uma certa diferença, mas só que a vocação espiritual, por exemplo, uma vocação pastoral, sim, que aqui talvez seja o principal aqui que a gente deve esclarecer, não é algo nato. A pessoa não nasce com isso. Né? É dado por Deus, segundo aquele chamamento de Deus. Aí é o dom que você havia falado anteriormente. É claro que muitas pessoas chamam essas coisas naturais de dom também, porque o Josemar, o que ele tem, na verdade, não é dele. Ainda que a gente use essa palavra nato, não é dele, isso vem de Deus, porque tudo que o homem tem vem de Deus. Nós cremos que na criação Deus atribui valores à criação ao homem. Então tudo, na verdade, vem de Deus. Vem de Deus. Mas algo tem uma questão mais natural e outra que é a vocação religiosa, a vocação espiritual, já diz, ela é espiritual, tem uma conotação diferente. Agora, pastor, para a gente caminhar dentro desse contexto, qual que seria, então, só para o pessoal de casa entender, um pouco da diferença entre vocação e chamado? Vocação e chamado. Diferencie para a gente. Eu posso dar com um exemplo bíblico? Claro, por gentileza. Eu quero gostaria de citar Moisés. Moisés, desde o nascimento, a sua família sabia que ele era o libertador. Sim. Ele nasceu com essa vocação. Ele nasceu para ser o libertador de Israel, como foi 80 anos depois do seu nascimento. Mas só que Moisés vive uma boa parte da sua vida no Egito. Ele é um homem que tem uma vocação dentro de si, então eu já poderia até dizer que vocação é um propósito de Deus embutido no homem. Moisés já tinha esse propósito dentro de si, mas ele não executava isso. Aos 40 anos, parece que ele estava começando a entender isso, quando ele vingou um judeu diante de um egípcio. Ele matou um egípcio que causou um grande problema, ele teve que sair e fugir do Egito. Mais 40 anos no deserto, ainda não cumprindo a sua vocação, mas ela ainda estava dentro dele. Um dia, ele viu um sinal muito maravilhoso de Deus, um fogo numa sarça, num arbusto no deserto. Ali ele foi chamado. Nós podemos dizer que ali a vocação, ela torna-se eficaz em sua vida. Eu digo que isso tenha sido o chamado, porque ali efetivamente Deus o chamou. Ele tinha essa vocação embutida dentro de si, mas só lá aos 80 anos que Deus o chamou. Então o chamado seria o start ali, o acelerador daquela vocação já previamente recebida. É a ação de Deus de chamá-lo realmente, dizer agora. Mas também a ação dele ouvir, que isso aí já é a fé. Isso vale para a salvação também. Agora, a vocação, por exemplo, ao ministério, a vocação é para todos? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Quando a gente fala do ministério, alguns talvez estejam pensando no ministério pastoral. O negócio é bem amplo, né? Exatamente. Aí missões e, enfim, então, aí, a música mesmo. Exato. Então eu já poderia dizer que existem duas vocações básicas. A soberana, a principal, que é para a salvação. Essa é a principal. É quando nós somos salvos de alguma situação, de alguma coisa, salvos da condenação para a vida eterna.
Agora, Deus não apenas nos salva de alguma coisa, mas Ele nos salva para alguma coisa. Esse para alguma coisa é exatamente a função ou a vocação que nós deveremos cumprir durante a nossa vida de salvo. Então, na verdade, todos os cristãos, todas as pessoas chamadas para a salvação, são as pessoas que têm em si um propósito de Deus, ou seja, uma vocação para cumprir algum ministério. A palavra ministério significa serviço. Serviço. Então, ele não foi apenas salvo de, mas salvo para alguma coisa. Aí está o ministério pastoral, como você já falou, música, missões e dentre milhares. Quando o apóstolo Paulo ali fala sobre a edificação do corpo, e ele fala sobre aqueles dons, Sim. e Deus concedeu dons aos homens para a edificação da igreja, Isso. aí ele vem com o apostolado, o ministério pastoral, profético e Sim. tudo. A resposta e a aplicação a essas vocações, Sim. ela é sempre pessoal? A resposta? A resposta. Porque Sim. às vezes a gente quer dar resposta para outro. Sim. E isso acontece muito na igreja, quando você fala assim, olha, alguém interfere nesse processo. Ah, tá. É muito importante. A pessoa vocacionada lembra que quem chama, quem capacita, quem concede dons, ministérios, quem capacita, quem inspira é Deus, não são as pessoas. As pessoas, na verdade, elas reconhecem uma vocação e um chamado numa pessoa. Mas isso é uma questão espiritual. Por isso que as pessoas, inclusive às vezes num exame, para pessoas que serão ordenadas ao ministério pastoral, uma das perguntas, às vezes, para se saber o tanto de conhecimento da própria vocação que a pessoa tem é: como é que você sabe que é chamado? Por que você quer entrar nesse negócio? Se alguém diz, não, é porque alguém me disse, o pastor da minha igreja falou, a minha mãe, meu pai... Não, isso é insuficiente. Porque hoje a gente vê também muito essa corrente, não, porque eu recebi várias palavras sobre isso, eu recebi profecias sobre isso, mas a pessoa mesmo, ela não está convicta nem segura. Não. Se a vocação é um propósito de Deus dentro da pessoa, é o próprio Deus que comunica, e ele é bem suficiente para comunicar. É bem verdade que ele também pode comunicar através das pessoas, mas aí é só a título de confirmação. Confirmação, porque é necessário uma comunicação espiritual e interior. Isso é a fé, isso é a confiança pessoal. Porque em algum momento, por exemplo, Moisés, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, para quem ele foi destinado como libertador. Se ele não tivesse uma convicção interna, ele desistiria da sua função de libertador, de profeta em Israel. Mas como ele tinha uma convicção interna, todas as pessoas poderiam ir contra ele, como foram. Ele poderia ter sido apedrejado em algumas ocasiões no deserto ao guiar o povo. Mas a convicção interna, a fé, essa convicção espiritual, ela é mais forte do que qualquer coisa, qualquer opinião de uma pessoa. Isso realmente passa a ser o sustentáculo daquela pessoa numa missão. Nós vamos ver combustível para cumprir o chamamento. Todos os servos de Deus passaram por crises e dificuldades, às vezes no meio do seu próprio povo, mas a convicção interna, que é o chamado de Deus, diante de uma vocação existente, isso fala muito mais alto e sustenta a pessoa. Deus sustenta a pessoa. Até porque, por exemplo, vamos falar aí do ministério eclesiástico, o serviço na igreja, né, pastor? A gente vai ter sempre oposição, e aquilo que vai nos sustentar no cumprimento desta vocação não vai ser dinheiro, não, absolutamente. Não vai ser amigos, não serão as circunstâncias, isso. Porque muitas vezes tudo isso aqui joga contra. Exato. Mas aquilo que nos mantém firme para cumprir esse propósito, como o senhor exemplificou aí através da vida, é essa convicção. Então a vocação é essa convicção Exato. do ideal de Deus ali para aquela pessoa. Quando que ele tem... Ele percebe Quando que ele percebe isso? Quando que ele desperta para isso, para aplicar isso à sua vida? Obviamente, a gente está falando de uma vocação espiritual, ministerial, eclesiástica. Obviamente que isso vai acontecer com pessoas que têm tido ou mantido uma comunhão com Deus, ainda que a vocação seja anterior à comunhão. Eu disse que Moisés, a vocação é desde o nascimento. Paulo disse também que era desde o ventre. Jeremias disse que é desde o ventre. Sansão foi desde o ventre. Exatamente. Tantos outros homens com essa vocação já antes. Mas isso se manifesta no chamado.
Como Moisés recebeu o chamado na sarça, no Paulo, despertamento no ali, despertamento, Paulo no caminho de Damasco e assim por diante. Então, nessa comunhão, esse chamado ele vem na comunhão. A vocação é atribuída lá na criação, mas o chamado vem na comunhão. Por exemplo, Paulo orava com a igreja, está registrado no capítulo 13 de Atos. Enquanto ele orava, ele foi chamado pelo Espírito Santo. Ou seja, em plena comunhão, em plena participação do corpo, é ali, é nesse meio que Deus chama. Ele não vai chamar de modo estranho ou estranho que está de fora. Então, essa pessoa chamada vai despertar o seu chamado ou vai compreender o seu chamado na comunhão com a igreja e até no desempenhar de serviços a Deus, na adoração, no trabalho, na santificação, na oração. É aí que nós percebemos, porque sem essa comunhão íntima e pessoal com Deus, é impossível a pessoa ela perceber o chamado de Deus dela, porque as coisas ficam muito no nível natural. Muito raso, né? Exatamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.